Graça e paz, irmãos, boa tarde. Vamos para mais uma EBD. Pegue sua Bíblia, prepare aí o seu lápis, sua caneta para anotar as passagens que nós vamos dar continuidade aos nossos estudos escatológicos, onde nós já vimos as 3 versões sobre o milênio. Nós já vimos de como vai ser o juízo final. E hoje nós chegamos aí na última parte desses estudos, onde nós iremos falar sobre o inferno e ao castigo eterno. Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar e pedir a Ele a sua presença, a sua iluminação nos nossos estudos e que nós possamos entender a palavra que Deus quer colocar em nossos corações hoje. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai amado que está nos céus, graça te damos, Senhor, por mais este dia em que estamos, Senhor, reunidos aqui na Tua presença para aprendermos mais de Ti, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, Senhor, que nós cometemos a cada dia contra Ti, ó Pai. Vem estar conosco agora, nos iluminando, nos dando o entendimento, Senhor, da Tua palavra, que ela possa penetrar o nosso coração e que nós possamos, Senhor, então assim entender e depois sermos transmissores da Tua vontade para aqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai. Agradecemos, Senhor, por tudo no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós iremos falar sobre o inferno, que é o castigo eterno. E essas duas doutrinas, elas andam juntas, né? Tanto a do juízo final como a do inferno. Como é que a gente vai definir o que é inferno? O inferno é um lugar de castigo eterno e consciência para o ímpio. Preste atenção nessas duas palavrinhas, irmãos. Castigo eterno e consciência. Muitas vezes pouco faladas, né? Mas são muito importantes na definição dessa doutrina, né? Castigo eterno, ou seja, não tem fim. Consciência, vai ter plena consciência de onde o ímpio está. E a pessoa vai ter plena consciência. As escrituras, elas nos ensinam que existe esse lugar? Sim. Nos ensinam em várias passagens que esse lugar existe. No final da parábola dos talentos, Jesus disse: "E o servo inútil, lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes." Mateus 25, verso 30. E ainda há outras várias, né, indicações aí de que há consciência do castigo após o juízo final. De modo ainda semelhante, nós vimos que durante o julgamento Jesus disse também: "Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Aí em Mateus 25, 41. E ainda no verso 46, Jesus se refere assim às pessoas condenadas, né? Irão para o castigo eterno. E aí, castigo eterno, né? Nós vemos aí que Jesus fala: vão para o castigo eterno. Isso indica que ali não tem fim. De mesmo modo, né, que nós vimos quando os ímpios vão para o castigo eterno e os salvos para a vida eterna. Ambos indicam ou estão num estado sem fim.
E ainda Jesus se referindo ao inferno, lá em Marcos 9:43, ele diz que é o fogo inextinguível, ou seja, nunca acabará, nunca vai deixar de existir. No verso 48, também falando sobre o inferno, ele diz que é onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Nós temos um grande exemplo desse castigo eterno e consciência na história do rico e Lázaro, né? E nós vemos lá que Lázaro está consciente do lugar de onde ele está, quando ele foi morto e depois sepultado. E no inferno, ele estando em atormentação, né, ele levanta os olhos, né, e longe ele vê Abraão e no seu seio Lázaro, ou seja, Abraão consolando o pobre, né, Lázaro, abraçado. E aí então ele chama, né, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Isso está lá em Lucas 16:22-24. Então ele pede ao pai Abraão, né, depois que envie Lázaro para a casa do seu pai, né, dizendo, porque tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhe dê o testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então nós vemos aí, irmãos, um exemplo bem claro de quem for para esse lugar vai sofrer no castigo eterno e vai estar consciente do castigo e do lugar onde vai estar. Apocalipse também nos fala a respeito, né? Apocalipse 14:9 até o 11 diz assim, irmãos: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e a quem quer que receba a marca do seu nome. Então essa passagem afirma de um modo bem claro a ideia de castigo eterno e consciência dos incrédulos. Quando houve o julgamento sobre a cidade iníqua de Babilônia, uma grande multidão no céu clamou, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, Apocalipse 19:3. Depois que a rebelião final de Satanás é esmagada, nós também lemos, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. Então, essas passagens, irmãos, elas significam também, em associação com Mateus 25, que os incrédulos serão enviados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E esses versículos também fazem-nos perceber a imensidão do mal que há no pecado e na rebelião contra Deus. Então, irmãos, nós vimos aí que a magnitude da santidade e da justiça de Deus trazem à tona esse tipo de julgamento. Infelizmente, irmãos, há
no meio evangélico e alguns teólogos e até igrejas de tradição que negam que os incrédulos irão sofrer esse castigo, né, e eterno, e essa consciência. Eles acreditam que por algum tempo vai haver o castigo, sim, mas eles defendem que após um certo período Deus irá, né, extinguir, acabar com a sua existência, né? Não vão mais existir. Esse tipo de pensamento é chamado de aniquilacionismo. É um estudo, né, que acredita que depois de um certo período eles deixarão completamente de existir, ou seja, o castigo será, portanto, consciente, mas não eterno. E isso, né, implica aí em algumas passagens que nós vimos acima, que acabam dizendo que necessariamente não vão cessar a sua existência, né? Nós temos aí a palavra destruição, e nem sempre os textos onde ela se encontra significam que as pessoas vão deixar de existir, né? Que alguma espécie, né? Mas que os seus efeitos nocivos e destrutivos do juízo final, ele virá sobre os incrédulos, né? Esse tipo de argumento, irmãos, ele pode aí nos levar a pensar ou adotar uma outra espécie, né, de aniquilacionismo, no caso do castigo eterno, né, e consciência. Perguntado a um dos grandes teólogos, David Kindler, ele observa o seguinte: primeiro, o pecado contra o Criador, ele é hediondo num grau absolutamente maior do que pode a consciência humana pensar, ou seja, a nossa capacidade de pensar sobre isso, ela está deformada pelo pecado. Outra coisa, quem de nós vamos dizer a Deus, né, e sugerir a Ele que o castigo deve ser desse jeito ou daquele outro jeito, né? Então, esse tipo de pensamento dá a entender que os incrédulos no inferno, eles poderão continuar pecando e recebendo o castigo por seu pecado, mas nunca se arrependendo. E ainda ele observa lá em Apocalipse 22:11, né, que aponta para essa direção, dizendo: continue o injusto fazendo justiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. Então, nesse ponto, o argumento baseado na justiça de Deus contra o aniquilacionismo, né, é que haveria um período curto, né, de castigo. E aí, será que de fato pagaria, né, todo o pecado que o incrédulo fez contra Deus? Será que satisfaria a justiça de Deus, né, esse pequeno período, né? Então, nós diríamos que a justiça de Deus, ela não foi satisfeita, e o incrédulo não deve ser aniquilado. Então, contudo, irmão, depois de dizer tudo isso, né, nós temos que admitir que uma solução definitiva desses estudos aí, ela ultrapassa a nossa capacidade de entender, e permanece aí oculta nos conselhos, né, nos propósitos de Deus.
se não fosse as passagens bíblicas citadas que nós lemos, né, afirmando de um modo bem claro que o castigo eterno e a consciência vai ser um castigo eterno e consciente, esse pensamento sobre a aniquilação poderia até parecermos aos olhos, né, dos humanos uma opção até atraente, né? Então, esse tipo de pensamento, né, ela pode aí ser contestada, né, por meio de argumentos teológicos e, em última análise, a clareza e a força, né, das próprias passagens em que nós lemos nos convence que o aniquilacionismo é incorreto e que as Escrituras, de fato, elas ensinam o castigo eterno e a consciência dos ímpios quando forem para o inferno. Como nós devemos pensar nessa doutrina, irmãos? Para nós, ela não é nada fácil e ela tende a ser difícil mesmo, porque ao pensarmos nessa doutrina hoje, o nosso coração é tocado por uma profunda tristeza, né? E não tem como ser diferente, né? Ela causa aí uma deficiência em nossa sensibilidade espiritual e emocional. Quando Paulo prega aos gentios e até mesmo, né, quando ele lembra dos patriotas judeus, ele diz lá em Romanos, né, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque Paulo tinha consciência de que aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não foram tocados em seus corações, tinham um destino, infelizmente, né, muito cruel, muito triste. E isso é coerente para nós, né, irmãos? Porque o próprio Deus também falou sobre a sua tristeza, né, pela morte do ímpio, né? Então diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Então, lembra da passagem de Ezequiel falando ao povo, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque a vez de morrer, né? Ó casa de Israel, Ezequiel 33:11, Jesus também deixou bastante evidente, né? Falando para Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23, 37, Lucas 19, 41, 42. Então esta é a razão, meus irmãos, porque para nós é tão difícil a gente pensar nessa doutrina do inferno, e que Deus pôs em nosso coração uma porção do seu amor pelas pessoas, pelos nossos entes queridos, todos aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Então, este mesmo amor que Deus tem aí pelos pecadores que se rebelam contra Ele, nós temos também esse mesmo amor por todos aqueles que fazem parte do nosso convívio, né? Principalmente os entes queridos. Contudo, nós devemos entender também que tudo que Deus, em sua sabedoria, ordenou e ensinou nas Escrituras é o correto. Então, irmãos, nessa presente era, nós devemos ter consciência de que Deus celebra a sua justiça sobre todo o mal.
mediante a punição eterna, tanto a Satanás como a seus demônios. Todos os que participarem desse julgamento, a segunda morte, eles terão que passar, né? Vão ser julgados e declarados aí culpados e lançados no lago de fogo para a punição eterna. Isso porque os seus nomes não foram achados, né, no livro da vida. E o mal, então, terá chegado ao fim. Então nós devemos crer, irmãos, que o castigo eterno, ele é verdadeiro e justo. Contudo, nós devemos também desejar que até mesmo aquelas pessoas que perseguem a igreja de um modo mais cruel, cheguem à fé em Cristo e dessa forma escapem da condenação eterna. Que Deus possa iluminar a vida de vocês e que vocês possam aí fazer o seu papel, que é de testemunhar sobre a salvação eterna, né? Mas também conscientizar a todos sobre o castigo eterno, consciente, e que todos esses a quem nós um dia testemunharmos sobre o amor de Cristo e do seu plano de salvação, possa então chegar, né, a aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e a escapar dessa condenação eterna que vai ser consciente, irmãos. Tá? E no próximo estudo, então, aqueles que não estão aí nesse julgamento final vão estar, né, no novos céus e nova terra. E é dela que nós vamos falar na próxima EBD. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que você possa transmitir essa mensagem a todos, para que eles tenham essa consciência, tá? Deus abençoe. Até a próxima EBD.